queridos. Hoje eu quero falar, continuando na minissérie do Sermão da Montanha, Sermão Profético das Bem-aventuranças. Eu quero falar hoje do versículo 5 de Mateus capítulo 5 também, aonde Jesus ele faz uma afirmação muito importante para nós. Jesus ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a palavra mansos, ela significa bondoso, clemente, benevolente, né? Salmos, Salmo 37, versículo 11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O texto hebraico desse versículo, ele caracteriza como humildes aqueles que sofreram. Ou seja, aqueles que sofrem se tornam os humildes. Mas o que a palavra manso evangeliza, né? O que isso significa? Alguém que é manso, ele tem a qualidade de quem é temente a Deus. Ele é justo, humilde, doutrinável e paciente nas horas de sofrimento. Os mansos estão dispostos a seguir os ensinamentos do Evangelho. Moisés, por exemplo, vou começar a citar aqui, ele era uma pessoa mansa. Em Números capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Também os mansos, eles herdarão a terra, né, gente? É sobre isso. Lá em Sinfonias, Jesus ensina sobre buscar ao Senhor, né? Buscar ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Buscar a justiça, buscar a mansidão. Sinfonias capítulo 2, versículo 13 diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, a pessoa que ela é mansa, ela não está de ouro, ela não se ensoberbece, né? Jesus, ele nos ensina: aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele diz: tomai sobre Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para os vossos almas. Aqui eu aprendo que quando eu sou manso, Jesus ele está me buscando. Ele está me dando descanso. Ele está permitindo que eu tenha descanso nele, porque ele
É, quando eu sou manso, eu tô buscando, Senhor, eu deixo o Senhor me mudar. Eu não trabalho no orgulho, mas eu trabalho na mansidão. Se eu trabalho na mansidão, o Senhor, Ele habita em mim. E aí Ele deixa, e aí se o Senhor trabalha em mim, eu permito isso, Ele me levará a passos verdejantes e eu encontrarei descanso para a minha alma. Ele me dará descanso para a minha alma, ok? Também a gente pode aprender que despojar-se do homem natural e tornar-se manso. Em Moisés capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que seja um influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural, tornando-se santo pela inspiração de Cristo Senhor, e tornando-se como uma criança submissa, mansa, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Espírito achar que lhe devem fingir, assim como uma criança se submete ao seu pai. Queridos, esses frutos do Espírito, eles estão totalmente ligados à mansidão. E a mansidão, ela é um dos frutos do Espírito. Ou seja, quando eu sou manso, eu busco a mansidão. Eu tenho que confessar para vocês que eu não sou uma pessoa muito mansa, mas eu tenho que procurar melhorar, porque a palavra do Senhor, ela ensina nas beatitudes. E aí, voltando para o capítulo 5 de Mateus, que os mansos, a pessoa que é mansa, eles herdarão a terra. Jesus, ele diz, eu vou ler novamente, diz assim, bem, Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra terra aqui, segundo o guia de estudo das escrituras também, a gente pode dizer que a terra é a terra como um espaço, como algo que foi criado para o homem, certo? Então, a pessoa que ela é mansa, ela herda a terra. O que eu aprendo aqui, que ela não somente terá bom relacionamento espiritual, não somente será alguém grande no reino de Deus. Isso é o mais importante, né? Isso é o que nós almejamos, mas ela também será alguém bem sucedida na terra, porque a terra é do Senhor. Lá em Isaías, em Êxodo capítulo 9, 29 diz, então lhe disse Moisés ao sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais raiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Então,
A pessoa que ela é mansa, voltando novamente lá no capítulo 5, a pessoa que ela é mansa, ela está sujeita a ganhar a terra, não somente pelo lado material, mas sobretudo pelo lado espiritual, porque o lado espiritual ele influencia e ele abençoa totalmente o lado material. E eu quero terminar esse vídeo. Teria muitas outras coisas para ser ditas, né? Por exemplo, a palavra mansa, né? Mansidão lá não tem por exemplo, uma pessoa que ela não é mansa, ninguém é aceitável perante Deus que sem que seja humilde e brando de coração. Porque o Senhor é assim, e nada impuro pode evitar na presença de Deus. A última escritura diz assim: sem isso sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser que seja humilde e brando de coração. E se o homem é humilde e brando de coração e confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, não, ele precisa ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. A palavra caridade refere-se novamente à mansidão, ou seja, voltando lá na bem-aventurança, eu preciso ter, para mim ser bem-aventurado, para mim ser manso, né? Para mim ter essa bem-aventurança, eu preciso ouvir a voz de Deus. E se eu ouvir a voz de Deus, eu serei manso. Portanto, se eu ser manso, eu vou herdar a terra, não somente a terra física, essa terra, mas também o reino de Deus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, te guarde e que faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz.